Olá, amigos, amigas, paz e bênçãos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A nossa série de vídeos sobre o projeto de vida. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão tão importante que é o projeto de vida. Primeiramente, eu gostaria de usar um texto bíblico, com base para ser base, né, do nosso projeto de vida. Uma história bíblica, na verdade, né? Não vou usar um texto, vou usar uma história bíblica. E a história que eu vou usar hoje é a história de José. José do Egito, que virou filme, né? Virou filme, seriado, a história de José. Então, estou com sono. A história de José é interessante porque José ele tinha um propósito na sua vida. Ele tinha um projeto de vida, ele tinha um propósito, o propósito dele era alcançar o seu projeto. José ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado para o Egito. Lá no Egito ele foi vendido em uma feira de escravos, mas José ele nunca deixou de acreditar que ele tinha um propósito, que a sua vida, que havia um propósito na sua existência. Então José ele chegou lá na casa de Potifar, que foi o homem que o comprou na feira de escravos no Egito. E José, quando ele se viu naquela condição de escravo, sem falar direito a língua daquele povo, José então pensou, bom, eu vou fazer a diferença aqui. Apesar de ser escravo, eu vou procurar fazer a diferença, eu vou dar o melhor de mim, para que de alguma forma eu consiga tirar proveito dessa situação que eu estou vivenciando. José sabia que ele não era escravo, ele sabia que ele havia sido roubado pelos seus próprios irmãos, vendido para ismaelitas, e depois ele foi vendido numa feira de escravo. Ele estava na casa de Potifar na condição de escravo, mas ele sabia que ele não era escravo, porque o que define a nossa vida não é a condição do momento, é aonde a gente quer chegar. Porque quem tem projeto de vida tem propósito. Quem tem um propósito não pauta a sua vida na situação do momento, mas pauta a sua vida nas possibilidades do futuro. A situação do momento é apenas base para a conquista futura. Então José, ele quando estava ali como escravo, ele aproveitou ao máximo as oportunidades que teve. Vida de escravo não era fácil, mas ele pegou aquela situação que era totalmente desfavorável, ele criou uma situação ali para poder ele se beneficiar. Tanto que José ele se tornou o chefe da casa de Potifar, aliás, das propriedades de Potifar. Porque mesmo ele sendo escravo, estando na condição de escravo, ele sabia que ele não era escravo. Ele estava na condição de escravo. Aquela era uma situação em que ele estava passando, mas ele ia superar. E eu usei o termo passando, né? Porque foi passageiro aquela situação era transitória. José sabia disso. Então ele se destacou, ele deu o máximo de si, doou o máximo de si. E ele mesmo como escravo, ele trabalhou, ele se destacou tanto que o seu dono, o seu senhor, na verdade, olhou e disse, poxa, esse rapaz ele tem alguma coisa de diferente. Esse rapaz tem algo diferente nele. Então ele pegou José e colocou José para ser o capataz da sua propriedade. Entregou tudo que ele tinha nas mãos de José. José se tornou o administrador ali da casa de Potifar. Potifar só lhe vedou a esposa, o resto ele tinha autonomia sobre tudo. José trabalhou ali um período na casa de Potifar. Depois ele foi
Ele foi tentado por várias vezes pela esposa de Potifar, mas ele tinha um propósito, e quem tem propósito, tem projeto, e o projeto dele não era a esposa de Potifar, não incluía a esposa de Potifar, né, no projeto de José. E então ele foi injustamente acusado por ela, ele foi para a prisão. Agora imagina, José na prisão, primeiro ele chegou no Egito como escravo, foi vendido como escravo e trabalhou para um senhor e conseguiu se destacar, conseguiu se desenvolver. Daqui a pouco ele está numa situação pior do que aquela que ele havia chegado. Lá pelo menos ele tinha um lugar para dormir, tinha comida, tinha liberdade, né? Entre aspas, mas tinha uma liberdade. Agora ele estava numa situação pior do que a situação que ele estava quando ele chegou. Ele poderia sim desanimar, ele poderia sim até mesmo cometer um suicídio, mas ele decidiu lutar. Ele decidiu lutar pela sua vida, ele decidiu lutar pela sua liberdade. E José, quando estava numa situação que agora parecia pior do que a situação que ele estava primeiramente, ele pensou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para mim me destacar. E foi o que ele fez. Ele começou a dar o melhor de si naquela prisão, porque não era o lugar, mas era quem ele era. Não era o lugar, mas sim quem ele era. O lugar era difícil, era uma prisão. E José estava ali acusado, preso, sem ter ninguém por perto. Certamente o seu fim seria a morte, mas ele colocou uma coisa na sua cabeça: eu vou lutar. Eu não sou servo de ninguém, eu sou o Senhor de mim mesmo. Deus é meu Senhor acima de tudo, e aqui na terra Deus é meu Pai, meu guia, meu mestre, e eu sou dono de mim, então eu vou lutar. José decidiu que ele não ia se render para aquela situação, ele colocou na mente que aquela situação também era passageira, né? Então ele continuou a lutar, continuou a dar o melhor de si dentro daquela situação que ele tinha. Parafraseando aqui Mário Sérgio Cortella, ele usa uma frase que eu acho linda, ele diz: faça o melhor de si enquanto você não tem condições para fazer melhor, seja o melhor na condição que você tem agora, né? Que você tem no momento, até você ter condição de fazer melhor. Então, foi isso que José fez. Dentro da sua condição, do momento, ele deu o melhor de si. Dentro daquela prisão, José deu o melhor de si, ele explorou o melhor de si, a força máxima. José se destacou naquela prisão tanto que o carcereiro mor daquela prisão viu Deus na vida de José e as suas qualidades e disse: olha, esse rapaz é iluminado por Deus. E esse rapaz, ele tem algo diferente nele. E ele pegou e entregou a prisão nas mãos de José. José, dentro da prisão, José se tornou um chefe ali dentro. Não o chefe de uma gangue, né? Mas ele se tornou ali o líder daquela prisão. Tanto que o carcereiro entregou todos os presos sob os cuidados de José. José quem administrava ali as coisas naquela prisão. Porque a prisão, ela era apenas física, mas psicologicamente José estava livre. Isso não diz respeito apenas à fé. Nós precisamos ter fé em Deus, mas tem muita gente que tem fé em Deus e, é claro, diz respeito também à fé, né? Mas sobretudo a fé, é claro. Mas só corrigindo aqui a minha fala para não deixar nenhuma dúvida. Eu tenho fé, eu sirvo a Deus com muito orgulho. Porém, você ter fé não significa escravizar Deus. Não significa que Deus seja o teu serviçal. Ter fé não significa que Deus vai fazer tudo por você. Ter fé significa você agir
crendo que Deus já te deu condições para realizar aquilo que você está agindo, para aquilo dar certo. Porque tem pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, mas não quer reagir, não agem, não fazem nada. Fica ali de braços cruzados, esperando que Deus vai fazer alguma coisa, esperando Deus vir lá do céu e fazer por ele, fazer no seu lugar. Não, ter fé não é ficar esperando. Ter fé é ir atrás na certeza de que tudo vai dar certo. Como está escrito na carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que nós não vemos. Então você tem que ir para cima. Ter fé é isso, é você agir. É como Pedro, Jesus andando sobre as águas 4 horas da manhã, e ele disse, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus falou, venha. Isso é ter fé. Pedro não esperou Jesus até o barco pegar ele pela mão. Pedro se levantou, saiu do barco e foi. Isso é ter fé. É você agir sabendo que vai dar certo. Crendo que vai dar certo. Porque Jesus disse, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, olha o que ele disse, disserdes ao monte, passa daqui para acolá, ele há de passar. Se você tiver fé, mas você disser. Esse dizer aqui é a ação. Quando ele usa o termo e disser a esse monte, ele está dizendo, você tem que ter uma ação. Você tem que agir de alguma forma, pelo menos com a sua boca, falar. E o monte vai sair. Entendeu? Então, José, ele tinha muita fé em Deus, tinha tanta fé que ele sabia que se ele trabalhasse, que se ele agisse, que se ele se destacasse ali, fizesse coisas diferentes dos outros, ele ia conseguir se destacar. E foi exatamente o que aconteceu. Depois, José ficou ali 10 anos preso, né? Com 9 anos de prisão, foram presos 2 oficiais do rei. E José cuidava deles. José já estava 9 anos na prisão. Passado um período ali, eles tiveram um sonho, os dois, na mesma noite. José interpretou o sonho deles. Eles foram soltos. Passaram-se mais 2 anos. E José, ele, sabendo que um dia ele ia sair dali e ia voltar para casa, sabendo que um dia ele seria honrado, o faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho de José, de Faraó. Faraó reuniu todos os seus astrólogos, ninguém conseguiu, astrólogos, sábios e adivinhos, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Chamaram José. José fez mais uma vez a diferença. Fez mais uma vez, né? Mais uma vez a diferença. José se destacou. José agora é empossado como vice-rei do Egito. E aí você já conhece o resto da história, que José se destacou. Mas o que foi que levou José a se destacar? O que levou José a sair de um escravo, prisioneiro, para vice-rei do Egito? Propósito, projeto. José, ele não se limitou à situação do momento. José sabia que dentro dele ainda havia força suficiente, ainda que fosse uma fagulha, uma pequena fagulha de força, uma pequena fagulha de fé, de esperança, era o suficiente para que ele pudesse conquistar aquilo que ele queria conquistar. Ter projeto de vida é isso, é você olhar para dentro de si e descobrir, ainda que seja uma pequena fagulha de força, uma pequena fagulha de esperança. É você se agarrar a isso como um pequeno pedaço de isopor perdido em alto mar. E aquele pedaço de isopor será a única esperança de sobrevivência de um náufrago, de alguém que está náufrago no alto mar, ou em águas turbulentas, e aparece um pequeno pedaço de isopor, que talvez seja insignificante, mas aquele pequeno pedaço de isopor é a única, ou qualquer outra coisa, né? É o único fio de esperança de um náufrago em alto mar. Às vezes,
As turbulências da vida, as tempestades da vida querem nos naufragar. Nos tornam náufragos dos nossos pensamentos, das nossas perturbações, das nossas tribulações, mas nós precisamos olhar para dentro da gente e descobrir que ainda há, nem que seja uma pequena fagulha de esperança, uma pequena fagulha de fé, de esperança, e essa pequena fagulha que vai acender a chama da nossa esperança. Porque a graça, a bênção de Deus é como combustível. E para você incendiar, alguma coisa que esteja encharcada de combustível, você não precisa de muito fogo, de uma chama de fogo, mas apenas uma fagulha. Então entenda que a bênção de Deus, a mão de Deus, ela te encharca e você só precisa de uma fagulha. Ela é como combustível que já embebedou todo o seu corpo, você só precisa de uma fagulha. Essa fagulha é a sua fé, a sua esperança. E isso vai fazer com que você viva, com que você tenha fé, com que você acredite, que você conquiste aquilo que você deseja. Você não pode desistir agora. Você ainda não concluiu o seu projeto. Você não chegou aonde você deseja chegar. Então, por favor, não pare agora. Continue, olha para dentro de você, não se desespere. Por mais que pareça que tudo está acabado, por mais que pareça que nada está dando certo ou que nada dará certo, olhe para dentro de você agora. Encontre essa pequena fagulha que está acesa aí dentro de você. Essa fagulha é a presença de Deus aí dentro, é a mão do Todo-Poderoso sobre você, dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Me dê a tua mão, deixa eu ajudar você. Então, acredite, você consegue. Você pode. Só que você não pode se render, seja como José. O projeto de vida é isso, é você acreditar que você vai chegar a algum lugar, que a sua vida não é a situação do momento. Não importa pela situação que você está passando, o que importa é aonde você deseja chegar. Ah, mas eu estou passando por essa adversidade, por essa luta, por essa provação tão grande na minha vida. Não importa. Você precisa entender que é um lugar que você deseja chegar. Não importa quantas pessoas não acreditam em você. O importante é que Deus sabe que você pode chegar e e o mais importante também é você acreditar que você consegue chegar, que você pode chegar. Você não precisa provar nada para ninguém além de si mesmo. Prove apenas para você que você tem condições de chegar, que você pode, que você consegue. Você é o mais interessado, mais interessada o maior interessado em conquistar isso, em viver esse projeto, em realizar esse projeto, realizar esse sonho. Então se levante hoje, acredite, olhe para frente, pare de olhar pelo retrovisor, porque o projeto de vida não está baseado nos erros do passado, mas está baseado nas possibilidades do futuro. Então olhe para frente, siga em frente, se levante hoje, desperta essa força, desperta esse gigante que há dentro de você. Há um gigante dentro de você. Esse gigante está adormecido, ele precisa ser despertado hoje. Permita-se ser diferente, permita-se ser melhor, se permita a viver o sobrenatural, se permita a conquistar. Sonhe, mas lute para realizar esse sonho. Ah, eu tenho um sonho, você tem um sonho? Então lute para a realização desse sonho. Você tem um pensamento, materialize ele, traga ele para fora, externe esse projeto, coloque esse projeto para fora, lute por ele, porque você consegue. Você consegue, porque Deus está com você.
O universo está repleto de oportunidades para você. E cada oportunidade que tem no universo é para você. Acredite, você pode ir muito além. Tá ok? Então, vá em frente. Não pare. Se o propósito for firme, o universo conspira ao seu favor. Eu te desejo muita felicidade. Desejo que você possa conquistar muitas coisas na sua vida, coisas boas na sua vida. Desejo que você seja feliz. Então, vá por mim. Abrace esse conselho. Você merece ser feliz. Você consegue ser feliz. Você é maior que esta dor. A sua força de vontade tem que superar essa dor. Os seus sonhos, os seus desejos precisam superar esses traumas. Então vá em frente, porque você consegue. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.